Amém? O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas é destruição para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, porém a língua perversa será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, porém a boca dos ímpios fala perversidades. É interessante como Deus tem alertado a gente com relação às coisas que nós dizemos. Muitas vezes a gente não percebe que nós estamos falando palavras de maldição. Nós estamos falando, às vezes, palavras de maldição com relação a várias coisas no nosso dia a dia e não percebemos. Vamos falando como que vira costume. As coisas viram costume na vida e nós precisamos prestar atenção nas coisas que têm virado costume em nossa vida, porque existem bons costumes e existem maus costumes, né? Existem costumes que são bons, que nós temos, que edificam a nossa vida, porém tem costumes que não edificam, e isso é um problema. Quando o costume não edifica, ele destrói, porque qual o contrário da edificação? O contrário de edificar, que quer dizer construir, o contrário de construir é destruir. Então a palavra de bênção, ela bendiz algo. Quando você bendiz algo, aquilo tende a crescer e a se fortalecer. Quando você maldiz, aquilo tende a mirrar, né? Aquilo tem experiências, inclusive, com plantas que diz que os cientistas colocam a mesma quantidade de água, o mesmo tipo de terra, e algumas plantas eles ficam repetindo assim pensamentos e palavras de bênção, palavras boas para aquela planta e palavras ruins. E as plantas que vão recebendo aquelas palavras e aquelas vibrações de bênção, elas tendem a se desenvolver melhor. Porque isso tudo, é estranho falar isso em igreja, mas isso tudo é energia, né? São ondas, são frequências, isso existe. A gente fala no celular com uma pessoa que está no Japão, porque são frequências, né? De telefonia, assim como os aparelhos emitem frequências, nós também emitimos ondas, frequências e energias mesmo, não na forma mística, mas na forma física. Então, aqui está falando essas palavras sobre como é o caminho do justo e como é o caminho do ímpio, né? Vamos ler agora aqui o 26. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E aí fica aquela... Vamos dar uma lida aqui com calma nessa palavra. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Nós servimos a Cristo e nós nos entregamos a Cristo, e nós temos um chamado para fazer o que nós chamamos e o que nós entendemos como obra de Deus, como a vontade de Deus. Então, para nós, quem nos manda é o próprio Cristo. Ele nos manda uma série de coisas, não somente aquelas que já estão escritas, mas no dia a dia Ele nos orienta com relação às coisas que nós devemos e não devemos fazer. Quando a gente faz, é muito agradável, né? Mas olha quando não faz, ou quando faz de maneira preguiçosa. Aí nós estamos sendo como vinagre para os dentes. E vinagre é bom para os dentes? Vinagre é usado para limpar, justamente por corroer, né? Porque ele tira
o esmalte. Se você ficar com vinagre na boca, ele vai corroer o esmalte do dente. Tem gente que escova os dentes com vinagre para poder, mas não vai ficar com vinagre o tempo inteiro, né? Porque ele corrói os dentes, ele vai danificar. E a fumaça para os olhos? Também arde, né? Então também não é coisa boa. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, até que ponto as coisas são vontade de Deus, até que ponto a gente acaba acreditando em determinados misticismos e determinadas religiosidades e palavras que vêm para nós como se fossem como da boca de Deus, através da boca de outras pessoas, e nós não temos o ímpeto e a vontade e a disposição de perguntar para Deus se realmente é Ele que está falando aquilo, porque para nós é muito fácil ser guiado por homens, ao invés de ser guiado por Deus. É muito fácil com que nós venhamos a nos acomodar a receber ordens. É mais fácil você receber ordem, é mais fácil você fazer as coisas conforme uma pessoa te diz, porque a pessoa ela vai te dizer diretamente. Só que isso é perigoso, porque nem sempre as pessoas estão falando com um esclarecimento de que aquilo é a real vontade de Deus. As pessoas às vezes falam as coisas porque creem que aquilo é o melhor que possa ser feito naquele momento e naquela situação, mas ela também confunde o seu próprio bem-estar e as coisas que vão promover um certo conforto para ele como sendo a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai nos proporcionar conforto, muitas vezes não vai. Muitas vezes a palavra de Deus e a vontade de Deus, pelo contrário, vai nos causar desconforto. E nós ficamos crendo que a vontade de Deus é sempre que nós venhamos a ter o conforto. E o conforto é muito perigoso, porque o conforto ele tira o ímpeto da ação, ele tira a disponibilidade da nova ação, das coisas novas, de você fazer algo novo. Às vezes as coisas estão funcionando e elas param de evoluir, porque elas estão funcionando, só que elas podem funcionar melhor. E aí vão as pessoas de vanguarda, né? As pessoas que... O que é vanguarda? É as pessoas que começam a fazer coisas novas em um novo tempo. Quando Lutero pega o Novo Testamento e traduz, isso foi vanguarda, porque ninguém tinha acesso às palavras de Cristo. E aí passou a ter, e aí as pessoas começam a ter uma nova visão. Para aquelas pessoas, antes de Lutero traduzir as palavras de Cristo, e elas terem esclarecimento da graça de Cristo, comprada na cruz, o que acontecia? Elas estavam numa situação de comodismo. Elas acreditavam que pagando indulgências, elas podiam salvar inclusive a alma das pessoas que já haviam morrido. Isso não é um pensamento confortável? Você junta um dinheiro, vai lá e paga pela salvação daquela pessoa que já morreu? Mas as pessoas que estavam impondo esse costume religioso, elas estavam, naquele tempo, totalmente creditadas pelos seus seguidores de que aquilo era a vontade de Deus, de que a vontade de Deus é que aquelas indulgências fossem pagas, e que aquilo era a palavra de Deus, que deveria ser daquela forma. Mas realmente era daquela forma? A palavra diz que enquanto há vida há esperança. Davi, quando seu filho estava doente, se vestiu, cobriu de cinza, se vestiu de saco e ficou ali pranteando e chorando. Quando seu filho morreu, acabou. Ele levantou, tomou um banho e se reestabeleceu, porque acabou as esperanças. Naquele momento, o que podia ter sido feito era até ali, né?
A Bíblia diz que aos homens é permitido e morrer uma vez só. Nós vivemos aqui nessa terra e temos oportunidade de escolha da salvação ou da condenação eterna enquanto estamos vivos. Mas quem dizia que a salvação poderia ser comprada com indulgência, estava usando o nome do próprio Cristo para dizer essa blasfêmia e essa heresia. Nós temos que tomar cuidado, porque blasfêmias e heresias têm sido ditas dia após dia dentro das igrejas cristãs, evangélicas, católicas, dentro dos templos de todos os tipos de religião. Só que nós, que somos pessoas que têm a Bíblia como guia, não podemos nos deixar enganar. Não podemos nos deixar enganar. Ah, mas o meu líder falou. Mas o que o seu líder falou está na Bíblia. Você orou, você consultou a Deus também, porque o mesmo Deus que fala com o seu líder, ele fala com você. Você consultou? Muitas pessoas estão sendo destruídas porque estão seguindo lideranças que têm dito as coisas conforme o sentimento do seu coração e não conforme a plena vontade de Deus, e as pessoas estão sendo destruídas, tendo suas vidas destruídas, tendo as suas vidas dizimadas, tendo as suas finanças em ruína, porque acreditam que a palavra daqueles líderes está dizendo, que as palavras que aqueles líderes estão dizendo é a plena vontade de Deus, sem consultar o próprio Deus. Assim como as lideranças e os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos são homens de Deus, você também é filho e homem e mulher de Deus e criança de Deus, e Deus está disposto a falar com você. Você está disposto a falar com Deus? Você tem fé para crer que Deus fala com você? Porque é muito mais fácil você ter fé que vai chegar uma pessoa e vai falar o que você precisa ouvir, vai dar a solução da sua vida. É muito cômodo eu achar que vai vir uma pessoa e vai me dizer todas as coisas que eu tenho que fazer para que a minha vida comece a dar certo. Essa atitude é uma atitude preguiçosa. Essa atitude é uma atitude preguiçosa. E eu tenho plena liberdade de dizer isso, porque ainda que eu creia e veja que isso não é a postura das pessoas que estão aqui nessa noite, mas de saber que essa palavra pode alcançar outras pessoas que estão numa situação de comodismo, que estão culpando suas igrejas, culpando seus pastores por coisas que elas têm escolhido acatar, que elas têm escolhido ouvir a voz de homens, ao invés de consultar a plena e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é suave, é agradável para o reino. Para o reino a vontade de Deus é agradável. Para nós nem sempre. Às vezes coincide de ser, que bênção, né? Que legal quando é. Mas como Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava escutando uma mensagem que eu tinha gravado lá quando a gente estava em cima do Cobal, e escutando aquela palavra que falava, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso ter dor, eu posso ter doença, eu posso ter fraqueza, eu posso ter depressão, eu posso ter tristeza, mas tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece. Essas coisas, elas não nos afetam, porque nós temos um Deus que nos cura da doença da depressão, dos períodos de tristeza, dos períodos de angústia, dos períodos de desespero. No desespero nós temos, Davi no momento de desespero disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Quem diz isso não está numa situação confortável. Geralmente as guerras eram travadas nos vales. Ergo os meus olhos para o monte, é a visão de quem está em batalha, num arraial de batalha.
De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele fez a mim e fez a você. Ele fala comigo e fala com você. Ele diz as coisas. Mas você está disposto a realmente decifrar, através da leitura diária da Bíblia, o que Deus quer fazer com você? Ou você vai ficar só escutando as palavras que outras pessoas escolhem, muitas vezes, para falar, se utilizando de situações que estão acontecendo nas comunidades e nas igrejas, tendo acesso à informação das pessoas que vão ouvir, e já separando palavras que sejam segundo os seus anseios e os seus pensamentos. Eu não estou dizendo que isso aconteça aqui ou que aconteça, isso acontece. Nós estamos muito preguiçosos. Nós não temos sede da palavra de Deus. Nós não lemos mais a Bíblia. Lemos muito pouco. Nós lemos a Bíblia na igreja quando outra pessoa selecionou aquela palavra para falar com você. Deixa de preguiça, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em qualquer página, não fica escolhendo passagens que você já conheça. Leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia para ver qual é a vontade de Deus. O que é que Cristo diz? Quem é nosso pastor? Com todo o respeito que eu tenho aos meus pastores, com todo o respeito que eu tenho às lideranças eclesiásticas de outras igrejas, com todo o respeito que eu tenho para com o meu irmão, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, inclusive instrução, porque eu tenho que entender que eu sou ovelha, e que ovelha é um bicho desprovido de inteligência. A ovelha não foi escolhida, o animal ovelha não foi escolhido à toa. Ovelha é um bichinho burro, coitado, é um bichinho manso, que ele precisa ser conduzido. Não estou dizendo que as ovelhas e os cristãos e os irmãos que congregam nas suas igrejas, que são chamados de ovelhas, eles são burros, não. Mas o que eu digo é que a instrução que vem para nós é do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o nosso pastor. Os pastores que estão sobre nós são instruídos por Deus para nos conduzir e nos instruir segundo a vontade do pastor maior, do próprio Deus que criou o pastor. Davi conduzia suas ovelhas segundo a vontade de Deus. Tanto que Davi foi escolhido como a raiz da genealogia de Cristo. Um pastor, uma pessoa simples, desprovido desses títulos. As pessoas estão esquecendo a etimologia da palavra pastor. Pastor é um sujeito simples. Hoje em dia, assim, eu fico vendo, cadê a simplicidade? Eu não estou falando de nenhum pastor em específico. Graças a Deus nós temos um pastor abençoado, que às vezes eu fico preocupado pelo tanto que ele se entrega e pela ânsia que ele tem de fazer a vontade de Deus. E toda ânsia tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas eu fico pensando assim, tantos pastores que estão por aí que não estão vivendo conforme a Bíblia diz e conforme as coisas, a própria etimologia e a escolha da função do pastor determina, instrui. O que a palavra diz? Por que Deus escolheu pastor e por que ele escolheu pastor de ovelhas? Ele próprio se entregou como ovelha muda. Vocês já viram um porco quando vai matar? Um porco não é mudo. O porco é mais esperto que a ovelha. Ele quer se safar da morte. Ele grita que nem um louco. Um porco, quando vai ser sacrificado, ele grita e grita e grita até o último suspiro. A ovelha não.
A ovelha, ela vai muda para o matadouro. Interessante, né? Porque na época também tinha pastores de porcos. Por que Deus não pegou e colocou? Nós não escolheu outro animal que não ovelha. Porque a ovelha é um animal manso, como nós devemos ser. Um dos frutos do Espírito é a mansidão. Devemos ser compassivos, tolerantes, mas devemos ser ágeis. Ou nós vamos ter que ficar o tempo inteiro. Agora nós vamos tirar do âmbito animal, do sentido da palavra ovelha. Nós somos humanos e a palavra diz que até certo tempo nós nos alimentamos com leite, mas já fui criança, hoje sou homem. Nós vamos continuar vivendo como eternas crianças dentro das igrejas, cheias dos melindres, cheias do chororô, que não pode ouvir uma repreensão de Deus e não das pessoas. Nós vamos continuar agindo assim, como crianças mimadas e melindrosas, que não podem ouvir uma palavra de contrariedade à sua vontade. Nós lideranças vamos continuar agindo assim quando chega uma outra pessoa que também é filho de Deus, que Deus também fala com ela, e chega e fala alguma palavra contrária àquilo que nós estamos fazendo ou pensando, e essa pessoa também pode ser dirigida pelo Espírito Santo para vir falar. Eu vou continuar com essa postura arrogante de virar as costas para todo mundo que vier com palavras contrárias ao que eu acho melhor para o reino? Primeiro, nós não temos que achar nada. Deus determina as coisas que têm que ser feitas com relação ao reino. Ele é o rei. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Ele é o rei, ele é o rei da glória. Deus, o próprio Cristo que se entregou. Quem somos nós para dizer qual é a vontade de Deus? Nós não somos ninguém para dizer qual é a vontade de Deus. Nós temos que ouvir as instruções de Deus, e nós não temos ouvido. Nós temos nos prendido no nosso achismo, e por isso que as igrejas ficam empacadas, por isso que as igrejas ficam paradas, e por isso que o império do mal tem se estabelecido nessa terra. As pessoas de todas as ideologias têm se organizado e têm feito grandes mobilizações. E nós? As pessoas hoje em dia têm orgulho de tudo. Tem o orgulho gay, tem o orgulho GLBT, tem o orgulho, até o orgulho hétero, tem o orgulho não sei o quê, e cadê o orgulho cristão? Cadê a gente se levantando e falando, eu sou cristão, e agindo como cristão? Não julgando, Cristo não julgou ninguém, não apontando o nosso dedo. Cristo não apontou o dedo para ninguém, exceto para os fariseus e para os religiosos da época. E nós vamos continuar fazendo isso? Apontando os nossos dedos e nos achando superiores aos outros? Estava falando para a Camila que vivi uma situação surreal no sábado. Fui fazer um trabalho na Avenida Paulista, e quando saí dali, vi que a avenida estava parada, e fui andando, e um monte de gente, um batuque, e ideologias à parte, e hipocrisias à parte, porque a pessoa toma, eu até ouvi hoje, a pessoa toma Prozac para acordar, Rivotril para dormir, e quer julgar a pessoa que fuma maconha. Eu não estou falando que devemos fumar maconha, mas isso é quantos cristãos têm acordado com Prozac e têm ido dormir com Rivotril e se julga santo para apontar o dedo para as pessoas que estão sofrendo com seus vícios também, e não encaram seus próprios vícios, suas próprias mazelas? O que está acontecendo com a gente? Nós somos uns hipócritas, nós somos podres, hipócritas e verdadeiros falsos, e não somos dignos de ser chamados cristãos. Porque Cristo não fez isso. Cristão que eu saiba deve seguir o exemplo de Cristo, não fazer o que nós estamos fazendo.
E aí eu vi ali milhares de pessoas na marcha a favor da maconha. Aí depois eu andando mais um pouco, do lado assim, tinha um show de uma banda de heavy metal assim, na calçada, e os caras lá tocando com aquela energia. Aí dali a pouco eu olho, passa uma moça vestida de Branca de Neve. Eu falei, meu Deus do céu, tá uma coisa de louco. As pessoas não têm vergonha de pôr a banda, têm orgulho de pôr a banda de heavy metal na rua e tocar a todo vapor suas ideologias e seus ideais. As pessoas saem para defender o uso da planta que costumam utilizar em grandes barricadas e vão lá, inclusive utilizando uma substância que, independente das polêmicas, dizendo não vou entrar nesse mérito, independente do que digam de uso medicinal e não vou entrar nesse mérito, mas elas estavam ali defendendo o seu ideal. E eu estava ali só parado na praça dando milho aos pombos. Eu fiquei pensando e refletindo assim, nossa, olha a liberdade que o nosso país proporciona. E por que eu não estou fazendo nada? Por que inclusive na minha igreja eu fico com receio do que devo falar, porque o que os outros vão pensar? Eu não tenho que pensar no que os outros vão pensar. Eu tenho que falar o que Deus disser para falar. Talvez essa palavra, e eu creio que não seja, talvez não vai ser pro Miguel, não vai ser pro irmão Manuel, ou para Camila, ou para mim, que somos as 4 pessoas que estão aqui hoje nesse culto, porque esse culto não está dizendo que vai abrir chave, que tem caneta de ouro, que é culto da prosperidade. Esse culto não está dizendo ali, não tem faixa falando que é o culto da vitória, não tem palavra dizendo que é o culto do descarrego. Esse é um culto onde nós estamos lendo aqui a palavra de Deus e vendo quão miseráveis nós somos, e quanto Deus é santo, e quão preguiçosos nós somos por não ler as nossas Bíblias e por ficar esperando a palavra de Deus mastigadinha e filtrada pelas pessoas que nem sempre têm boa intenção. E aí fica a dúvida: vamos ficar parado? A gente pode ficar aqui parado, vamos ficar parado então, não vamos fazer nada. Enquanto isso, as bandas estão aí tocando heavy metal na Avenida Paulista, milhares de pessoas defendendo a maconha, a mulher passando de Branca de Neve, fazendo um filme de Branca de Neve na Paulista. E eu, logo quando me converti numa igreja de costumes bem tradicionais, ficava com vergonha e com medo de entregar um panfleto que dizia do amor de Cristo. Que imbecil, miserável que eu sou! Ah, não, mas esse tipo de evangelismo não é eficaz. Quem sou eu para dizer que não é eficaz? Quem sou eu para dizer que um panfleto não é eficaz? Ali não está escrita a palavra de Deus? Toda palavra é útil para o ensino. Ah, não, que tem que fazer não sei o quê. O que tem que fazer não sei o quê? Ah, não, que tem que fazer um show e chamar não sei quem. O que tem que chamar não sei quem? Nesses shows gospel só vai crente, gente. Marcha para Jesus só vai crente. E a gente está aí, vendendo mandana para macaco, gravando os discos, vendendo milhões de cópias, vendendo os livros e ficando famosos, e nossas fotos nas fachadas da igreja, fotos de pastores e de líderes na fachada da igreja, e como a Camila mesmo disse, as pessoas idolatrando os líderes, idolatrando os pastores os pastores, bispos e afins, as pessoas com as suas fotos na frente das igrejas, e a gente quer falar do católico, que deixa a santinha ali e nem olha. A
A gente é um bando de hipócrita, gente. A gente precisa se ligar e começar a ler a Bíblia e aprender que nós temos que viver o amor de Cristo, né? O irmão Manuel, eu vejo, tá aí, olha, conversa com todo mundo, a Dalva conversa com todo mundo da comunidade. Quanto que a Dalva já ajudou de gente? As pessoas veem Cristo na Dalva. Pastor Américo, que picou um monte e agora está lá, milhares de pessoas salvas. E agora um monte de gente querendo lá colar de gatinho, agora que ele abriu as estradas e tudo mais. E aí, vou fazer missão. Gente do céu, não faz missão nem aqui na esquina, não fala nem com o vizinho. Eu conheço meu vizinho porque ele, né, é um conhecido meu. Mas quantas vezes eu vivi anos do lado de casa de gente que eu nem conversava, muitas vezes nunca falei do amor de Deus. Graças a Deus que Deus tem me curado. Graças a Deus que hoje em dia, sempre que eu posso, eu falo do amor de Jesus Cristo. Temos várias conversas. Nossa, como eu gosto de conversar com o Padre Zé Maria. Assim como eu gosto de conversar com o pastor quando converso com ele assuntos relevantes, assim como gosto de conversar com o César, assim como eu e a Camila quando conversamos, apesar de às vezes a gente ter certas diferenças de opinião, nós estamos aprendendo a conviver e construir o nosso pensamento como casal, através da luz da palavra de Deus, graças a Deus. E as minhas diferenças que eu tenho com todas as pessoas, inclusive com o Everton, inclusive com o pastor, inclusive com o Padre Zé Maria, inclusive com tantas pessoas, nós tratamos as diferenças como cristãos. Somos cristãos? Somos diferentes? Sim. Mas e aí? A gente vai se pegar nas diferenças e não fazer a diferença para as pessoas que realmente precisam ouvir a palavra de Deus? As pessoas que realmente precisam conhecer o amor de Deus e não o julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus já é inevitável que ela conheça. É inevitável que as pessoas conheçam o julgamento de Deus. Elas vão conhecer o julgamento de Deus. A palavra diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente quer se antecipar, a gente quer julgar antes de Cristo. Então vamos ser juízes. Então agora nós vamos nos colocar no papel de Deus, né? É complicado essas coisas, é complicado falar dessas coisas, é complicado pensar essas coisas, é complicado discutir essas coisas. Então vamos só ouvir o que diz ali na campanha, né? Ah, vai vir um missionário abençoado. Ah, não, vai vir o pastor dos Estados Unidos. Vai vir um pastor dos Estados Unidos, eu acho que eu vou lá fazer aquela campanha. Ai meu Deus, mas e se eu faltar no terceiro dia da campanha de 12 dias, hein? Ah, mês de março eu tenho que ficar atento, porque eu faltei no terceiro dia da campanha, então mês de março eu tenho que ficar esperto, porque Deus anotou. Deus anotou que eu faltei no mês de março, e quebrei a campanha, agora Deus vai me quebrar. A gente está parecendo pessoa supersticiosa, cheio das superstições, cheio das simpatias. Os cristãos hoje estão cheios das simpatias, de rosinha para cá, lencinho para lá, chaveirinho de chavinha para colar, sal grosso. Os pastores indo na Conde de Sarzedas para comprar sapatos de 2 cores, com saltinho de acrílico, com terninho combinandinho, passando gelzinho que nem o Feliciano, esquecendo que pastor foi escolhido, essa profissão, para ser uma metáfora do que seriam os líderes cristãos, por causa da simplicidade, por causa do bom conduzir de um bichinho tão inocente que é a ovelha. E aí a gente fica querendo julgar ainda. Nós temos que olhar para nós mesmos. Temos que começar a olhar para nós mesmos e pensar:
começar a falar com Deus, nós falarmos com Deus. Senhor, o que eu posso fazer para o estabelecimento do teu reino? Como eu posso agir com relação ao meu irmão, aos meus filhos, à minha esposa, à minha família, às pessoas que eu não conheço, aqueles que me perseguem? Como que eu posso agir com relação a essas pessoas? E aí ficamos aí, ó. Cristão vai em show gospel e grita lindo. Isso é um absurdo. Quem é lindo? Se é Jesus, tudo bem. Como que pode? Você escuta o show gospel assim, lindo, que lindo, tá doido? Bebeu? Lindo é Jesus. Jesus é lindo. Eu achei tão bonito assim os primeiros discos todos do Santa Geração assim. Enquanto o pastor Cirilo conseguiu guardar a imagem dele, guardou, né? Só nos outros discos depois que foi sair foto dele. Eu também não estou idolatrando e não estou falando, estou citando agora, sim, porque eu achava tão lindo os primeiros discos, aquela capa do Coração em Arrependimento, aquela capa que é as duas mãos assim num coração batendo. Coração em arrependimento, o que essa música diz, é o que nós devemos ter, nos arrepender. O Senhor faça a sua vontade, Deus, nesse tempo, Pai. O Senhor faça a sua vontade, Deus, nas nossas vidas, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as vezes que eu fico julgando os meus irmãos, Deus. Nesse momento que as pessoas não encarem esse momento de reflexão, Deus, da postura cristã que temos tido como acusação também, Deus. Mas que tenham como... Porque de nada de mim eu tenho para oferecer, Deus. Em todas essas mazelas que eu citei, eu me encaixo. Todas essas mazelas que eu citei, eu me encaixo, Deus. Que o Senhor me perdoe, Deus. Que o Senhor faça que eu tenha mais ousadia, Deus, para falar do seu santo nome. Que eu tenha mais ousadia, Deus, para poder falar de Ti.